Bem-vindos de volta ao Dentro la História, canal para apaixonados por história contemporânea. Feliz 1º de maio, Dia do Trabalhador. Justamente para comemorar o Dia do Trabalhador, hoje pensamos em trazer para vocês uma história muito difícil, mas que confirma a força de vontade de quem, com suor e esforço, leva o pão para casa. Como se costumava dizer antigamente, mesmo enfrentando a morte, mesmo enfrentando o terrorismo. A história de hoje é muito particular. Na Itália não é muito conhecida, mas na Espanha sim. É uma história que remonta a quase meio século atrás. Era 1977, exatamente no dia 24 de janeiro de 77. Numa Espanha ainda lidando com o que é chamado de transição, ou seja, a passagem do período franquista para o retorno completo à democracia. Um comando terrorista invade um escritório na Calle de Atocha, bem no centro de Madrid, para cometer um massacre de advogados e sindicalistas. O objetivo é espalhar o terror, fazer a Espanha retroceder, fazê-la voltar ao franquismo, provocar uma reação desordenada a ponto de clamar pelo retorno à ordem entendida como uma ditadura militar. Mas a resposta forte, clara, decidida, composta e civilizada por parte dos trabalhadores espanhóis, dos sindicatos e da população de Madrid, arruína os planos desses opositores. Vamos contar essa história. Uma história muito particular. Uma história que merece ser conhecida. A noite de 24 de janeiro de 1977 representa uma das páginas mais sombrias e decisivas da história contemporânea espanhola. No auge da transição da ditadura franquista para a democracia parlamentar, um comando terrorista invade um escritório de advocacia no coração de Madrid, na Calle de Atocha. Abre fogo contra um grupo de sindicalistas e advogados, todos ligados ao movimento operário. O saldo final é dramático: 5 mortos e 4 feridos graves, além da própria brutalidade da ação. O massacre de Atocha assume uma relevância particular se inserido em um contexto mais amplo, o da violência política europeia dos anos 70. Uma violência caracterizada por redes transnacionais, pelo tráfico clandestino de armas, por conexões ideológicas entre grupos afins. Neste vídeo, vamos aprofundar não só as dinâmicas do ataque, mas também as origens do próprio ataque, incluindo as armas utilizadas, e o papel, direto ou indireto, de alguns elementos externos, italianos, para ser preciso, dentro de um clima político que tornou possível aquele massacre brutal. Para compreender isso, é preciso voltar um pouco na história. Com a morte de Francisco Franco em 1975, quando a Espanha inicia um processo de transformação política extremamente delicado. Franco havia assumido definitivamente o poder com a Guerra Civil, com a vitória de 1939, a transição de um regime autoritário, como o franquista, para uma democracia pluralista, com a participação novamente de todos os partidos políticos. Acontece em um contexto de fortes tensões sociais, com greves generalizadas, reivindicações operárias e uma crescente mobilização política. Em 1977, o Partido Comunista ainda se encontrava em uma posição ambígua. Até o abril anterior, ele ainda era formalmente ilegal, mas, na prática, havia se tornado influente dentro da sociedade. As comissões operárias, que na época representavam o coração do movimento sindical, muitas vezes em conflito com empresários e setores conservadores, eram a face pública do compromisso sindical do próprio Partido Comunista Espanhol. Paralelamente, porém, grupos de extrema-direita, compostos por saudosistas do franquismo, ex-membros das estruturas repressivas, jovens militares radicalizados e exilados italianos, tentavam impedir o processo democrático por meio da violência. Esse fenômeno não era isolado. Ele se inseria em um contexto europeu marcado por algo que já conhecemos: a chamada estratégia da tensão. O escritório de advocacia, localizado na Calle de Atocha, número 55, é um ponto de referência para trabalhadores e sindicalistas no início daquele 1977. Os advogados que trabalham lá defendem ativistas perseguidos, trabalhadores demitidos e até militares presos. O trabalho tem uma dimensão profundamente política. De fato, contribui para desmontar, por meio do direito, e, portanto, de forma pacífica e democrática, as heranças nocivas do sistema franquista. Heranças que são muito difíceis de remover de forma definitiva.
Porque depois de quase 40 anos de franquismo, a sociedade espanhola, especialmente as camadas menos escolarizadas e menos cultas, não conheceu nada além do sistema de Francisco Franco. O fato é que o trabalho deste escritório de advocacia o expõe, faz dele um alvo preferencial. Especialmente para a extrema-direita, para os nostálgicos do franquismo. Atacar esses advogados significa atacar a infraestrutura legal e simbólica do movimento operário. Na noite de 24 de janeiro de 1977, um grupo armado invade o escritório. Lá dentro ainda há vários advogados e sindicalistas. Eles estão lá trabalhando até tarde. Todos estão desarmados. Ninguém espera uma invasão daquele tipo. Os terroristas, depois de controlar o acesso e identificar os presentes, reúnem advogados e sindicalistas e abrem fogo a queima-roupa. A ação é rápida, planejada, impiedosa. 5 morrem, outros 4 ficam gravemente feridos. O objetivo não é simplesmente eliminar pessoas específicas, mas sim enviar uma mensagem intimidatória a todo o movimento democrático. A mensagem é: o franquismo ainda está vivo. O franquismo quer sobreviver. O franquismo não poupa ninguém, nem mesmo pessoas desarmadas. Quando começam as investigações, um dos aspectos mais relevantes, mas também controversos, diz respeito à procedência das armas usadas pelo comando. Os atentadores usam submetralhadoras semiautomáticas da marca Ingram, uma marca estrangeira difundida principalmente dentro das forças policiais espanholas. Isso já levanta sinais de alerta sobre o que realmente aconteceu, sobre quem quis atingir aqueles advogados e sindicalistas. As investigações judiciais e as reconstruções historiográficas posteriores evidenciaram que essas armas foram modificadas em um laboratório clandestino controlado pela polícia, que abastecia os movimentos franquistas, também por meio da atuação de agentes estrangeiros. Um deles é um engenheiro nuclear italiano. Ele se chama Eliodoro Pomar. Fugiu para a Espanha junto com Stefano Dellichiai e muitos outros neofascistas, porque na Itália ele é procurado. Ele é procurado por terrorismo, bando armado. Tentativa de reconstituição do dissolvido Partido Fascista. Pomar, em Madrid, pede para poder trabalhar em uma usina nuclear. Mas, enquanto isso, ele se vira como pode e coloca à disposição suas competências técnicas para modificar aquelas submetralhadoras Ingram a favor do comando que atira na Cali de Atocha. As investigações e os estudos posteriores revelaram diversos contatos, mais ou menos diretos, entre os ambientes da extrema-direita espanhola e os grupos neofascistas italianos. Porque não existe só Eliodoro Pomar. Naquela época, em Madrid, reúne-se a Orquestra Negra, como é chamada pela imprensa, que não é aquela orquestra negra que tentou matar Hitler em 20 de julho de 1944. É apenas uma semelhança fonética. Não é obviamente a mesma. Estamos falando dos ex-membros da Ginter Press, que já conhecemos. Ralph Sengeren-Serac, também conhecido como Yves Guilloux, e todo o seu grupo, que após deixarem Lisboa depois da Revolução dos Cravos, encontraram asilo justamente na Espanha. E depois, aos neofascistas italianos. Fugiram das prisões italianas ou da possibilidade de serem presos devido às várias investigações, como as da Piazza Fontana e da Piazza della Loggia. As investigações sobre o atentado à sede da polícia de Milão. As investigações sobre o massacre do Itálicos. As investigações sobre o massacre de Peteano. Todos massacres. Os neofascistas italianos, que não eram presos, fugiam todos para a Espanha, porque ainda contam com a proteção daqueles aparelhos estatais que foram abençoados e protegidos pelo franquismo e que ainda tinham uma influência bastante forte sobre as instituições espanholas. A Espanha pós-franquista era vista por alguns ambientes neofascistas italianos como um refúgio e, ao mesmo tempo, uma fonte estratégica. Um lugar onde se podia combater o avanço da democracia e defender um modelo político autoritário. Nem mesmo a Grécia dos coronéis tinha aguentado o baque. Aquela Grécia que inclusive havia financiado parte da deriva neofascista na Itália, que também a havia treinado. A Grécia dos coronéis havia desmoronado após a aventura de Chipre em 1974.
A Espanha, no período da transição, é vista como o último reduto, o último bastião onde se refugiar. E é justamente ali, nesse caldeirão entre o franquismo moribundo e o neofascismo em fuga, que se desenvolvem várias oportunidades para uma guerra suja. Uma guerra suja que leva os neofascistas italianos a intervir também em outras ações. Por exemplo, na guerra clandestina contra os separatistas bascos da ETA. Ou então na repressão do movimento carlista. Os seguidores de um ramo rival em relação ao da casa reinante dos Bourbon, que primeiro apoiaram os franquistas, mas depois se afastaram e passaram a se opor ao franquismo. Em todos esses casos, a mão de obra italiana é constantemente explorada simplesmente para trazer morte e dor. Mas voltemos ao massacre da Cali de Atocha. O objetivo é o terror, não só isso. O objetivo é abalar a opinião pública espanhola e forçá-la a qualquer custo a reagir de forma descontrolada e a atacar as instituições. E assim, provocar a reação do exército, que ainda está fortemente infiltrado por elementos franquistas. Mas a resposta da sociedade civil espanhola é imediata e fora do comum. O funeral das vítimas se transforma em uma manifestação de massa composta, caracterizada por um silêncio disciplinado e por uma participação transversal. Exceto os franquistas, todas as outras formações políticas participam em silêncio, manifestando uma dor contida. O comportamento do Partido Comunista, que era o verdadeiro alvo do comando da Cali de Atocha, é decisivo. Em vez de reagir com violência, em vez de pedir a cabeça de alguém, em vez de se entregar à vingança, o Partido Comunista Espanhol pede calma. Contribui para evitar a escalada. Essa escalada que poderia ter desestabilizado o país. Essa postura fortalece a legitimidade do partido e acelera sua legalização, que ocorreu pouco antes. O massacre, paradoxalmente, contribui para consolidar o processo democrático. É o efeito oposto ao que os terroristas queriam. Não o caos, não a reação dos militares. A democracia sai fortalecida, estabilizada, determinada a não se deixar sufocar pelos ressurgimentos do franquismo. O massacre de Atocha não pode ser plenamente compreendido sem inseri-lo no contexto da violência política europeia dos anos 70. Já dissemos isso. Em vários países, grupos extremistas usavam a violência para influenciar os processos políticos. Mas a Espanha, que havia se tornado um dos palcos dessa dinâmica complexa, oferece uma resposta diferente. Nenhum golpe de Estado. Nenhuma desculpa para dar um golpe de Estado. Na verdade, parece que estamos revendo as cenas do funeral das vítimas da bomba da Piazza Fontana, em Milão, 12 de dezembro de 1969. Uma cidade inteira que para, que honra as vítimas, em silêncio, sem se deixar levar por atos impensados. Com o tempo, o massacre de Atocha se tornou um símbolo da luta pela democracia. No entanto, sua interpretação evoluiu ao longo do tempo, incluindo uma atenção maior às dimensões internacionais da violência política. Estudos mais recentes destacam que a transição não foi um processo linear e pacífico, mas um período marcado por tensões profundas, no qual atores internos, mas também externos, interagiram de maneiras complexas. O tema das redes neofascistas internacionais continua sendo objeto de pesquisa, inclusive dentro do judiciário. O trabalho do magistrado milanês Guido Salvini lançou luz sobre tudo isso e contribuiu para uma compreensão mais detalhada do evento. O massacre da Cali de Atocha, em 24 de janeiro de 1977, representa, portanto, um ponto de virada na história espanhola, mas também na história europeia. Não pela sua brutalidade, mas pelas conexões que o determinaram e pelas reações que se seguiram. Em última análise, a reação da sociedade espanhola, capaz de transformar uma tragédia em um movimento de coesão, continua sendo um dos elementos mais significativos desse episódio. A memória de Atocha foi mantida viva pelos sobreviventes que testemunharam sobre o que aconteceu naquela noite. A memória dos advogados assassinados ainda está viva. É uma memória que não pode ser apagada. É uma memória extremamente pesada, que pesa sobre a vida não só na Espanha, mas em todo o continente, sobretudo sobre a vida dos trabalhadores. Esses trabalhadores que hoje de fato celebram sua festa. Uma festa que visa reafirmar não só o direito ao trabalho, mas o direito à dignidade do trabalho.
Esse é o verdadeiro legado, a verdadeira herança da Cali de Atocha. Muito mais do que as pessoas presas, todos membros dos movimentos de extrema-direita, Fuerza Nueva e guerrilheiros de Cristo Rei. Tudo isso nos faz entender que, diante da violência, diante da vontade de sufocar os direitos, aqueles direitos que são a base da nossa vida cotidiana, existe uma única maneira de realmente reagir. Demonstrar que a violência nunca é a solução. Demonstrar que a violência nunca é o método. Demonstrar que o direito é a base da cidade. Demonstrar que a dignidade humana não pode ser negada à base de balas. Essa é a lição final de Atocha. E hoje nós a lembramos, junto com aquele enorme funeral que acompanhou as vítimas, junto com os sobreviventes, alguns marcados para sempre pelas cicatrizes, pelas feridas, pela paralisia. Tudo isso nós devemos lembrar porque, se existe a dignidade do trabalho e se existe a democracia, também devemos isso a tudo isso. O artigo 1 da nossa Constituição diz: a República Italiana é uma democracia baseada no trabalho. O trabalho é um valor fundamental para todos. Poder trabalhar, arregaçar as mangas, voltar para casa à noite cansado, mas feliz por ter feito algo e por ter contribuído para o sustento da própria família, mas também para o progresso da sociedade. Deveria ser uma grande recompensa, algo que sempre merece ser lembrado e valorizado. Reitero meus votos de felicidade a todos os trabalhadores, a todas as trabalhadoras e a todos vocês que nos acompanham e convido vocês para os próximos vídeos no Dentro da História.